E no dia 11 de janeiro de 2011, começaram as chuvas que resultaram na maior tragédia natural do Brasil. A contagem oficial dos mortos daquele verão na região serrana do Rio de Janeiro parou em 918. Muitos moradores ainda são considerados desaparecidos. Em alguns casos, famílias inteiras não entraram nessa conta aí. E 10 anos depois, milhares de sobreviventes ainda esperam por uma nova casa. 11 de janeiro de 2011. Essa é a data da tragédia que abalou a região serrana do Rio de Janeiro, deixando oficialmente 900 mortos, 100 desaparecidos e cerca de 35 mil desabrigados. Em apenas 3 horas, o volume de água ultrapassou a expectativa para o mês inteiro, causando deslizamentos e enchentes, evidenciando a falta de infraestrutura urbana nessa área. Dentre os locais mais afetados está Teresópolis. Para compreender o porquê Teresópolis viveu um dos seus dias mais aterrorizantes no ano de 2011, precisamos voltar no tempo e falar um pouco sobre George Marsh e suas posses de terra, onde hoje está localizado o bairro do Alto, e como isso contribuiu para a formação da cidade que conhecemos nos dias atuais. Por volta de 1818, George Marsh arrendou uma extensa área de terras situada na Serra dos Órgãos, a fazenda de Santa Ana, no Paquequer, propriedade de Dona Luísa Clemente da Silva. Lá, Marsh construiu um prédio de 2 andares, onde era a sede da fazenda. Ao longo dos anos, ela passou por um processo de progresso, com áreas de pastagem e produção de hortaliças que abasteciam o rio, situação observada até os dias atuais. Com a morte de Marsh, a terra foi dividida e passou por mais um processo de desenvolvimento por causa do povoamento dos novos locais loteados, chegando à categoria de freguesia em outubro de 1855. Olá, estamos aqui com a professora de Geografia Ana Paula Coutinho para um documentário sobre a urbanização de Teresópolis. A primeira pergunta que tenho a fazer a você é como que essa urbanização ocorreu aqui? Olha só, a urbanização de Teresópolis, ela começou quando Teresópolis ainda era uma fazenda, né? Pertencia ao inglês George Marsh, e aí, com o falecimento dele, os seus filhos venderam lotes, e esses lotes foram sendo comprados por diversas pessoas que foram, aos poucos, construindo de uma maneira, assim, desordenada. Então, assim, a urbanização de Teresópolis começou assim. Existe algum benefício que essa urbanização tenha trago para a cidade? Olha só, os benefícios de uma urbanização é a facilidade, né, de acesso aos serviços. Nós temos nas cidades uma maior quantidade de serviços prestados, como saúde, educação, o comércio. Então, assim, isso é um benefício. A urbanização traz esses benefícios. Você disse que a urbanização aqui foi desorganizada, então teve maior pessoas vindo para cá. Existe alguma consequência que isso possa trazer, tanto para agora, tanto para o futuro? Quando a urbanização ela não é planejada, quando você não tem um processo de urbanização planejado, ela acaba tendo um processo desordenado. Então, assim, um dos malefícios da urbanização são as áreas de favelização. O que é um processo de favelização? Construções em áreas, né, de encostas. Então, isso faz com que Teresópolis, né, seja o segundo município do Rio com maior número de favelas. A gente tem aí uma média de 34% da população vivendo em favelas. Isso é uma consequência. Outra consequência, a gente tem aí o problema de mobilidade urbana, né? O trânsito. A gente tem uma cidade que não comporta tantos carros, né, de acordo com o número de habitantes. A gente tem um trânsito caótico aqui, é um outro problema. Fora a falta de infraestrutura das ruas, a falta de investimento em saneamento básico, tudo isso aí é uma consequência no processo de urbanização de forma irregular. Muito obrigado, Ana Paula. Voltamos agora com o documentário. A estrada de ferro Teresópolis era pioneira no estado do Rio
A estrada de ferro Teresópolis era pioneira no estado do Rio de Janeiro. Partia do Cais de Piedade e ia até Guapimirim, passando pelo centro de Magé. Sua expansão foi gradativa. Em 1908, a ferrovia chegou até Teresópolis, sendo instaladas estações nos bairros do Garrafão e do Alto. Consequentemente, isso causou certo progresso na área e, posteriormente, em 1919, a estrada chegou até o centro da cidade, na Várzea. 10 anos depois, em 1929, lá foi construída uma nova estação, a Estação José Augusto Vieira. Entretanto, em março de 1957, o trem desceu a serra pela última vez, para dar início a um novo projeto rodoviário, marcando o final de uma era. Paralelamente, houve instalação de indústrias têxteis na cidade, causando um subsequente processo de favelização, que consiste em um processo espacial de ampliação das áreas de ocupação irregulares nos centros urbanos. No caso de Teresópolis, assim como em muitos lugares do país e do mundo, essa sequência se deu em outros fatores. Pelo desenvolvimento industrial na cidade, que trouxe a classe mais baixa da sociedade, principalmente o operariado, e a construir suas casas nesses locais para ter onde morar. No hino de Teresópolis, Renato Ferro descreve a cidade como uma terra de luz e de amor. Porém, como nem tudo são flores, pode-se concluir que o processo de urbanização de Teresópolis foi desordenado, com mais investimento nas áreas nobres e pouca preocupação com a população mais pobre do município. As instituições governamentais têm dificuldade em elaborar projetos eficazes de infraestrutura e de mapear as áreas de risco, havendo por isso um enorme despreparo para enfrentar situações de tragédia natural.